O termo derivado do grego ágora, que se refere à assembleia, multidão, mais a terminação phobos, que significa medo, trata do pavor excessivo de estar em ambiente com grande quantidade de pessoas. E isso se dá o nome de agorafobia, tema do nosso quadro Comportamento de hoje. E o Dr. Ricardo Zimmer já está aqui com a gente para conversar sobre esse medo. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Obrigado por poder aqui com vocês de novo. Doutor, agorafobia. Eu sabia que as pessoas tinham medo, mas eu não sabia talvez do nome. Isso. Mas é comum essa questão das pessoas terem medo de estar em multidões? É bem comum. Geralmente ele vem a partir da síndrome do pânico. Quem tem pânico, né, aquela crise de medo intensa, desencadeia depois esse medo de sentir medo. E medo de estar vulnerável, não é necessariamente de estar no meio da multidão. Às vezes a pessoa pode se sentir desamparada. A agorafobia, né, ela tem mais a ver com essa situação, da gente estar desamparado. Então, eu tive pacientes que não iam a determinados locais porque não teriam tempo de voltar ao hospital se desse qualquer situação. Claro que isso é um caso extremo, né? Então, doutor, não é a questão exatamente de estar entre pessoas, é o medo de que não tenha como fugir de um lugar se tiver uma crise? Isso mesmo, essa é a situação. Então, eu vou para um show de rock, eu vou lá no carnaval e eu evito porque vai ter muita gente, eu não vou conseguir me deslocar, eu não vou conseguir sair, não vou conseguir achar socorro. Ou a pessoa ela vai ao shopping e já começa a ver quais são as saídas de emergência. Se eu tivesse a agorafobia, estivesse aqui, eu já teria montado um plano para fuga, para aliviar os meus sintomas. É um medo que toca, né? E aí a gente tenta se proteger disso, evitando os locais ou as situações que podem desencadear esse mal-estar. A gente está vendo ali, ó, o pessoal no meio do elevador, a pessoa se isola, né? O medo de estar no elevador deve ser um sufoco. Aliás, antes de responder isso, doutor, quem estiver em casa, aproveita para mandar pergunta. 98871-9831. Já se viu nessa situação? Conhece alguém? Quer saber como agir? Manda a pergunta para cá que o Dr. Ricardo responde, tá bom? Entrar num elevador, num horário que tá todo mundo subindo e descendo, nem pensar, prefere de escada. Geralmente, então, mas aí não é bem a agorafobia, é mais o medo específico, às vezes, do local fechado, do que é a claustrofobia, que é a gente ficar fechado. Então, a gente tem os medos mais amplos e a gente tem os medos mais específicos. Quando eu tenho uma coisa que é inespecífica, tipo a minha preocupação, né? O que vai ser amanhã? Será que eu dou conta do meu problema? Então, isso é uma preocupação, parte do quadro da ansiedade. Mas as fobias são medos de coisas. Eu posso ter fobia de altura, de elevador, né? Eu posso ter uma fobia muito intensa de fazer uma apresentação em público, que daí é a síndrome do pânico. Esses quadros, eles são muito, muito, muito prevalentes. Eu vou chutar por alto que uma em cada duas pessoas estão nos ouvindo, elas têm algum medo intenso. Certo. O Wagner Felipe está assistindo a gente, doutor, e está perguntando se isso tem relação com a síndrome do pânico. Inclusive, tem uma porcentagem de quem tem síndrome do pânico tem agorafobia. O diagnóstico tem síndrome do pânico com agorafobia e síndrome do pânico sem agorafobia. A regra é desenvolver, porque fica esse medo de sentir medo e aí a pessoa fica preocupada, ela fica travada, ela não tenta, evita, né, os locais que possam desencadear o pânico ou alguma situação em que ela vai sentir medo. E o pior, Gisele, que isso só faz aumentar. Quanto mais eu fujo desses medos irracionais, mais intenso e mais generalizados eles se tornam. E como é que acontecem as crises? A pessoa pode simplesmente ficar em pânico e tentar sair, ou ela pode ter alguma reação, por exemplo, sei lá, começar a querer correr, gritar, ter uma coisa mais exasperada? E sim, pode. Geralmente as pessoas têm medo de ter a crise e têm medo de perder o controle. Então, assim, ontem eu tive um jovem no consultório e ele estava com uma crise grande de ansiedade, porque a gente estava lembrando dos sintomas e ele estava preocupado, porque eu estava observando ele e era o que eu tinha que fazer. Como é que eu agi com ele nessa situação? Eu disse assim, relaxa, aceita as tuas emoções,
né? E não te importe com isso. Quanto mais natural, quanto mais eu aceitar o que eu sinto, mais ajuda a diminuir. Quanto mais eu tento controlar, mais o tranco me acontece, mais forte fica. Eu não controlo as minhas emoções, eu não consigo sentir mais medo ou menos medo. O que eu consigo é mudar o meu comportamento, né, que é às vezes relaxar a musculatura, soltar os músculos, respirar calmamente. Isso é aceitar, né? E isso ajuda a diminuir a ansiedade. Então eu mudo o comportamento, ou eu mudo a ideia. O que é a ideia? É bem como você